No dia 8 de maio, o Copom reduziu pela 7ª vez consecutiva a nossa taxa Selic. Ela caiu dos 10,75% para 10,50% ao ano. Portanto, o CDI hoje vale 10,40%. E como foi essa decisão de reduzir apenas 0,25% ao contrário do que se pensava o mercado? Esperava-se uma redução de 0,50%, porém o que vimos foi metade disso. Na foto vocês podem observar a diretoria colegiada do Banco Central, que constitui a reunião do Copom, que é o quê? É o Comitê de Política Monetária. Então são 9 votantes, mais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A votação foi bastante acirrada. Foram 5 votos a favor de uma redução de 0,25, que é a que venceu, como já sabemos, contra 4 votos favoráveis a uma redução maior, de 0,50%. Então, o que o Banco Central está tentando nos dizer nesse momento, ele vai botar o pé no freio nas reduções da taxa Selic. Foram somente nesses últimos 2 anos pós-pandêmicos que o Banco Central realmente estava com o pé no acelerador e estava reduzindo bastante coisa. O que muda para você, investidores? Se você tem investimentos pré-fixados, é a hora de você parar, respirar e analisar bem o que está acontecendo. O Banco Central ele indicou, inclusive no último boletim Focus, que a inflação, apesar de controlada, não é o único fator que fez com que ele não reduzisse 0,50 como o mercado esperava. E obviamente quem tem títulos pré-fixados, quanto maior essa redução, melhor, porque você cravou um rendimento, vamos supor aqui em 14, 15% há 2 anos atrás, e hoje a taxa está em 10,50, mas obviamente se ela tivesse sido reduzida um pouquinho mais, 0,25% a mais, chegando em 10,25%, esse spreadzinho aqui de 0,25 equivale a um acréscimo no teu investimento pré. Quem está alocado em títulos pré-fixados, quanto maior as reduções na Selic, melhor, maior ele aumenta este delta, que é justamente essa diferença entre a taxa contratada ao teu investimento para a taxa referencial. Quanto maior, melhor é para o teu bolso. Mas no Boletim Focus ele nos disse outras 2 coisas importantes. Primeiro, o cenário fiscal brasileiro. Apesar de termos tido superávit nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, o que pudemos ler e acompanhar é que o governo ele tende a gastar mais do que esperava-se. O teto de gastos ele vai ser sim superado, como pudemos observar nos últimos eventos políticos. E, obviamente, isso também tem correlação à tragédia que acontece lá no Sul. O governo ele precisa, sim, desafrouxar alguns limites para que concedamos uma ajuda maior para o povo sulista. Como pudemos observar em relação às contas de luz, todos os afetados não precisarão pagar essas contas nos próximos meses e não serão cobrados juros. A dívida do Estado foi perdoada e será sim proposto um prazo maior para que eles paguem, muito provavelmente sem juros também. Então todo o impacto fiscal na arrecadação do governo vai passar sim por essa tragédia que estamos sofrendo e tem que ser assim. Precisamos ajudá-los o máximo possível. O principal fator que fez com que o Banco Central não reduzisse tanto a nossa Selic é a taxa de juros americana, ou a Selic deles. O que se esperava era que em junho o Banco Central americano, ou Fed, que é Federal Reserve, reduzisse suas taxas, que hoje estão naquela
faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. Então o que isso impacta a nossa Selic, investidores? Significa que no começo do ano os Estados Unidos esperavam uma melhora da inflação, ou seja, os preços não deveriam continuar crescendo, que é o que estamos observando lá nos Estados Unidos, principalmente uma atividade econômica acima da média, muito afetados pelas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e pela pandemia ainda. Pensem comigo, se os Estados Unidos, que é uma economia fortíssima, extremamente desenvolvida, está dizendo para o mundo que não vão reduzir tão cedo sua taxa de juros. Se você tem dinheiro para investir, você prefere investir numa economia desenvolvida, uma economia que tem muito menos risco de quebrar, um mercado de ações extremamente evoluído, com muitas empresas de tecnologia como a Tesla, como a Uber, como a Facebook, como a Google, ou você prefere tomar risco vindo para cá, investindo na Selic brasileira, um país excelente, obviamente, mas com mais risco de quebrar do que um país desenvolvido. Obviamente, uma decisão mais racional, você tomaria a decisão de aplicar sim nos Estados Unidos, que vão te pagar 5,50% ao ano. É menor que os 10,40% do CDI aqui no Brasil? É menor. Mas qual que você tem menos risco, investidores? Ainda assim é os Estados Unidos. Qual é a moeda mais forte? Ainda é o dólar. Os investidores pegam o dinheiro que eles haviam alocado em economias subdesenvolvidas, como o Brasil, e transferem esses recursos para os Estados Unidos. Agora, pense no cenário que era o que acreditava-se acontecer. Se os Estados Unidos tivessem reduzido suas taxas para algo na casa dos 5%, 4,50% ao ano, e nós aqui com 10,50% de Selic, nós ficaríamos muito mais atrativos. Por quê? Eu estou falando aqui de uma economia, apesar de desenvolvida, que vai me pagar muito pouco, contra uma economia um pouco menos desenvolvida, mas que vai me pagar um juros real altíssimo, mais de 2 dígitos. Então, esse movimento, os Estados Unidos não reduzirem na velocidade que os investidores esperavam, isso é ruim pro Brasil. Isso afeta a decisão de redução da nossa taxa. É por isso que o Brasil não reduzirá tão rápido quanto se esperava. Já se fala no final desse ano uma Selic de 10% ao ano contra 9% do que se acreditava antes da última reunião do Copom, lá em março. Quanto mais rápido os Estados Unidos melhorarem e reduzirem suas taxas, melhor para a gente. Mais espaço vai abrir para que o Banco Central reduza por aqui também. Então vamos para o que mais interessa, pessoal. Mas antes, não se esqueçam de nos ajudar, curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos para a tabela com os 10 investimentos com liquidez diária a uma taxa Selic de 10,50%. Em último colocado, não poderia ser diferente, nós vamos insistir aqui.